Ventosa, Lendas Apagadas, volume 2. Autor, Júlio Bigger, parte 2. Capítulo 2. Dizem que a segunda-feira é o pior dia da semana. Essa pode ser a realidade da maioria das pessoas, mas para Ronaldo, o pior dia era aquele em que tinha de ir para a escola. Mas são apenas 4 horas, dizia sua mãe. 4 horas de sofrimento, respondia ele ainda com sono. Acordar era a pior parte. Sua mãe precisava sacudi-lo todas as manhãs. Colocava o café sobre a mesa e saía para trabalhar. Foram muitas as vezes em que Ronaldo quis ficar um pouco mais na cama e acabou perdendo a hora. Ele se arrumava e subia correndo para entrar no segundo horário. Ronaldo era baixinho, gordinho, e durante algum tempo, pelo fato de ter a pele escura, alguns colegas da escola passaram a lhe chamar de Zulu. Mas essa fase acabou no início da 5ª série, quando um dos colegas da sala lhe apelidou de Foca. É por causa desse focinho esticado, disse o colega, enquanto ria até chorar. O único que não achou graça foi Ronaldo, que resistiu o quanto pôde. O apelido acabou pegando e ele já não se importava mais. Quando o sinal bateu, Ronaldo se despediu dos colegas e agarrou na traseira de um caminhão que estava descendo a Rua Santos. Saltou 3 quarteirões depois e subiu a rua a pé. Morava numa casa de muro chapiscado e portão marrom. Havia alguns rabiscos e pichações no muro, mas 2 delas não estavam ali quando ele saiu para a escola. Ronaldo parou e ficou olhando. De onde essas pragas saiu? Ele perguntou para si mesmo ao olhar uma pichação em forma de assinatura. Com tinta azul claro estava escrito Geleia. Havia um traço separando o nome da sigla GZO. Pelo cheiro forte de tinta spray, a tal pessoa tinha estado ali poucos minutos antes. Ronaldo tentou pensar em alguém que fosse aluno da EMOC e morasse no bairro, mas a única pessoa que lhe veio à mente, até onde ele sabia, não estava no mundo dos pichadores. Não pode ser. Antes de entrar, Ronaldo amaldiçoou quem quer que tivesse feito aquilo, abriu o portão e desviou seus pensamentos. Trocou de roupa, comeu alguma coisa, revirou as gavetas na tentativa de encontrar alguma moeda perdida e saiu. Tinha apenas 5 centavos no bolso, mas estava esperançoso. Alguém certamente o emprestaria os outros 5 centavos. O fliperama do Hudson ficava na esquina entre as ruas Santos e Tibiriçá. Tinha 4 máquinas. Uma Street Champion Edition, uma Street Especial, uma Mortal Kombat 1 e uma 1944 de nave. Faz uma por 5 aí, Hudson. Ronaldo ergueu a moeda e riu, pois já conhecia a resposta. Não. Hudson nem se deu ao trabalho de olhar quem estava perguntando. Ronaldo ficou olhando 2 moleques que disputavam uma partida de street. Nenhum deles tinha muita experiência. Se eu tivesse os outros 5, daria uma surra nesses bostinhas. Estava distraído quando uma mão lhe tocou no ombro. Qual é, Foca? Wellington estava acompanhado de outros 2 colegas. Opa! E aí, Gambá? Tranquilo? Foca se virou e pegou na mão de cada um deles. Eu estava passando ali na rua e te vi aqui. Me dá meus cartuchos? Hudson parou de ler o jornal e passou a observar o que estava acontecendo. Olha só, Gambá! Foca pensou em correr, mas o degrau que dava para a rua era alto demais e ele era gordo demais para conseguir saltar. Seus cartuchos, velho, estão lá na casa do Big. O Big nem videogame tem, mano. Tem sim, ele comprou um Nintendinho. Foda-se, meus cartuchos. O empurrão que Gambá deu em Foca fez com que ele batesse de costas em uma das máquinas. Na mesma hora, Hudson saiu para fora do balcão e se colocou entre os 2. Quer brigar? Vai lá para fora! Enquanto decidiam o que iriam fazer, Richard passou na rua. Chega aí, Foca. O Pantro está estreando um fliperama novo lá embaixo. Foca saiu e acompanhou Richard. Hudson ofereceu 3 fichas para que um dos jovens fosse até lá e voltasse, com mais informações. Wellington, Gambá e os outros também seguiram até o local.
O fliperama do Pantro ficava na rua Lindolfo de Azevedo, esquina com Paulo Arbex. Foca e Richard ficaram admirados com o que viram. Era um grande salão com 8 máquinas de fliperama, sendo 3 delas enormes como as do centro da cidade. Uma delas, a que tinha a tela maior, era uma Mortal Kombat. As outras 2 eram Street Fighter Zero e Alpha 2. Apenas o som das músicas era o suficiente para arrepiar e chorar. Até aquele momento, máquinas de fliperama só eram vistas em bares ou pequenas lojinhas do bairro. Finalmente havia um lugar para os gamers. Quanto é a ficha? Richard pegou algumas moedas e começou a contar. 25 centavos. Pantro respondeu. O quê? Mas lá no Hudson. Se não quiser, pode voltar lá para aquele comédia do Hudson. O olhar de Pantro era rijo como uma pedra. Pantro era um rapaz moreno de uns 18 ou 19 anos. Costumava sair à noite com uma das facções da DJA para pichar em locais onde somente os mais aventureiros se arriscavam. Até pouco tempo, somente os mais próximos sabiam que ele era um pichador. Mas a notícia de que o Pantro do fliperama era o mesmo das pichações logo se espalhou por todo o bairro. Pode ligar 2 para mim. Com muito desgosto, Richard lhe entregou os 50 centavos. Em qual? Na Zero, Richard e Foca já estavam jogando quando Gambá e os outros chegaram. O clima de confusão havia passado. 1 hora depois, o local estava lotado de pessoas. As máquinas mais disputadas eram Street Alpha e Zero. Estavam todos amontoados para verem os golpes especiais e turbos. Um dos rapazes tinha uma revista na mão. Numa rápida combinação de botões, ele soltou um golpe secreto que fez com que todos gritassem. Eufóricos, alguns choraram ao ver aquilo. Era emoção demais para um dia. Foi Richard quem notou o momento em que Sócio passou pela porta. Ele deu um toque no ombro de Foca e manteve-se ereto, como se isso o tornasse mais alto. Sócio. Passou direto e foi até o balcão, onde estavam Pantro e Black. Cumprimentou-os e ficou ali, cheio de risos e conversas. Ele nem me reconheceu, disse Foca. Esses caras são boys, mano, malandros de verdade. Não conversam com Zé Manés como nós. O viado podia ao menos dizer, e aí? Eu diria, pode crer. E pronto, mano. Cê chora demais, velho. Richard foi até o balcão, comprou uma mão de balas e dividiu com Foca. Coreano e Foca foram até os fundos da loja e ficaram olhando um menino que jogava a primeira versão de Street Fighter. O menino, de uns 10 anos, apertava loucamente os botões e girava a alavanca de um lado para o outro. Eles riram daquilo. Richard tinha as revistas, por isso não passou por essa fase. Mas Foca começou da mesma maneira, apertando todos os botões e tentando acertar combinações que eram quase impossíveis. Pantro, como que reconhecendo alguém que passava do lado de fora, foi até a porta da loja e gritou, "E aí, geleia?" Richard e Foca correram para saber quem era a tal pessoa. Mas o que viram foi um grupo de 5 jovens que desciam para o Nova Granada. Você viu quem era? Richard ainda estava olhando para o grupo. Não, eles estavam tudo. Junto. Tem mais uma coisa, esse tal de geleia pichou no muro da minha casa. Sério? Tô te falando, mano. Era um azul clarão. Como alguém que exibe um troféu diante de uma plateia, Richard foi até a porta e olhou para as pichações na marquise da mercearia. Foca também olhou e se sentiu vitorioso. Fora um final de semana e tanto. Picharam, andaram com um malandro e até se envolveram em uma briga de gangue. Vamos fazer isso de novo, mano. Sim. Richard desceu até o passeio e esperou por Foca. Vamos marcar com os caras. Mas dessa vez tem que ser só nós. Não tô afim de tomar porrada. Eles olharam uma última vez para Sócio, mas ele realmente não os tinha reconhecido. Capítulo 3. Ele olhou para o guarda-roupas e pensou com cuidado sobre o que deveria escolher. Tinha apenas uma pequena mochila nas mãos. Calçou seu Nike Air,
Pegou um tênis extra, colocou um boné e tentou enfiar mais alguma coisa na mochila, mas estava cheia demais. Passou diante do espelho e riu de si mesmo ao lembrar do antigo apelido. Beisola. Regis era moreno, lábios grossos e o rosto arredondado como um melão. Poderia ter uma boa coleção de bonés importados, mas estava sempre presenteando algum amigo. Ele usou os segundos que lhe restavam para refletir sobre tudo aquilo que estava passando. Quem era o culpado? Vantuir, que trabalhou como um cavalo para cuidar da casa e da família? Dona Teresa, que mal sabia escrever o próprio nome e mesmo assim deu o seu máximo para educar as crianças? Ou será que fora ele o único culpado por ter feito as escolhas erradas e ter chegado ao ponto onde chegou? É muito fácil colocar a culpa em uma única pessoa, no governo ou nas más influências. Algumas perguntas exigem um tempo maior de reflexão para que as respostas não sejam precipitadas. Regis jogou a mochila nas costas, olhou uma última vez para o espelho, pegou o Nintendo na sala e saiu. Cássia o abraçou e beijou-lhe o rosto. Vá com Deus, irmão. Ela passou a mão sobre os olhos. Preocupa não, eu me viro. No portão de casa, Vantuir acendeu um cigarro, puxou a fumaça, soprou-a e ficou olhando o vento desfazê-la. Pensou em voltar atrás, mas como poderia? Já dissera todas aquelas palavras. Por fora, Vantuir se mantinha firme como uma rocha, mas seus sentimentos brigavam dentro de si. O que mais eu poderia fazer? Pensava, enquanto olhava para o movimento da rua. Pelo amor de Deus, Vantuir, não deixa ele sair por essa porta. Dona Teresa sabia que tinha feito de tudo, mas precisava continuar insistindo. Foi ele quem quis seguir por esse caminho. Nunca faltou comida, brinquedos, amor. Dei de tudo que um pai pode dar e mesmo assim esse menino se envolveu com essas porcarias. Ele vai mudar, Vantuir. Eu creio. Por favor, não faz isso comigo. Dona Teresa caiu aos pés do marido. Regis passou pelo portão levando uma mochila nas costas, um tênis numa mão e o Nintendo na outra. Olhou para o pai e pensou em pedir desculpas, mas se lembrou das duras palavras ditas por ele alguns minutos atrás. Os olhos de Dona Teresa estavam inchados de tanto chorar. Ela levantou, abraçou o filho e beijou-lhe o rosto várias vezes. Para onde você vai? Teresa olhava para o marido e para o filho, esperando que um dos dois mudasse de ideia. Para casa de um amigo. Deus te abençoe. Amém. Regis. Vantuir se virou para o filho e estendeu a mão direita. Vá com Deus. Regis voltou, apertou a mão do pai e desceu a rua do campo. Sinara o esperava alguns metros adiante, na entrada do beco. E agora, você vai para onde? Ainda não sei. Mas lugar para ficar é o que mais tem. Faz um favor para mim, tem as manhas? O quê? Guarda o videogame para mim. Se o tio Guina perguntar, pode falar com ele que não é roubado não. Tem nota e tudo mais. Eu guardo. Sinara pegou o aparelho, deu um abraço no primo e entrou. Regis desceu até a padaria. Mancha e Black Mouse estavam sentados na entrada. O Microsystem tocava All That She Wants. 3 moças que passavam do outro lado da rua tentaram improvisar o refrão. Pode ser seu, disse Mancha. Mas Regis, após fazer uma dancinha, entrou na padaria, pegou um pão com bastante salame e saiu. Já tô sabendo o que pegou. Delei parou diante dele. Povo fofoqueiro, quem falou? Pra com isso, irmão, eu sei de tudo que pega nessa favela. Tá precisando de alguma coisa? A mochila. Tenhas moral de guardar para mim? Claro, pode me dar aqui. Regis assoviou para alguns rapazes que estavam na entrada. Do sacolão. Quando se aproximaram, Regis mostrou-lhes o tênis. Tá querendo quanto? Antônio Miguel olhou o tênis por dentro e por fora. 50. Tá novinho, pode conferir. Usei só umas 2 ou 3 vezes. Vou lá em casa. Acho que meu pai me arruma esse dinheiro. Não precisa. Delei tirou da bolsa um grosso maço de notas variadas. Vou ficar. Com o tênis. Valeu. Regis apertou a mão de Vanderlei. E então, vai para casa da sua namorada? Não. Tenho um outro lugar em mente.
Bacana. Alguns minutos depois, Cacá chegou com uma sacola de supermercado. Tiraram o que tinha dentro e o movimento começou. Houve um momento em que a Praça da Padaria se tornou um verdadeiro formigueiro de pessoas que chegavam, pegavam certa quantia de droga e iam embora. Cacá ficava feliz ao ver o bolso cheio de dinheiro fácil, mas não demorava muito até que fosse tomado por um tipo de depressão. Isso acontecia quando algum amigo de infância chegava até ele para comprar. Sentia o mesmo quando uma mãe de família, outrora trabalhadora, na falta de dinheiro, oferecia a si mesma como pagamento. Ele se recusava a vender na tentativa de manter a consciência limpa, mas de nada adiantava, pois sempre havia quem aceitasse. Naquele momento, as vozes se intensificaram em sua cabeça. Carlos atravessou a rua e começou a conversar com alguém que somente ele via. "Olha lá, tá viajando, o comédia", disse Delei. Mas Cacá não tinha bebido e nem fumado nada. Ele tirou o boné e correu como se estivesse sendo perseguido. Várias pessoas riram. Ninguém fazia ideia do que ele estava passando. Daquele momento em diante, as vozes nunca mais se calaram em sua mente. "Eu me lembro desse dia", diria Cacá, anos mais tarde. "É porque juntou tudo. Minha mãe, o barulho daquelas pessoas e o som no alto daquela varanda. Já passava das 2 da manhã quando Regis foi embora. Ao passar pelo Beco da Paz, ele lembrou que não tinha um lugar para dormir. O Beco Minas Gerais era logo adiante. Regis subiu e entrou num barracão abandonado. Tirou a jaqueta, jogou sobre o corpo e dormiu. Maria Júlia estava saindo quando o viu parado em seu portão. "Que isso, menino? Tá fazendo o que aí?" "Desculpa, é que eu queria saber se tem reunião hoje. Tô precisando de um passe." "Tem sim, Maria Júlia." Fechou o portão atrás de si. "Nós desce umas 6 horas. Pode me esperar então?" Maria Júlia saiu para o trabalho e Regis ficou sentado na entrada do beco até por volta das 8 da manhã, quando Du Rei passou com uma bola. "Vai ser lá no campo do São Luís", disse. Eles desceram e, conforme se aproximavam, outros foram se juntando, de modo que ao chegarem no campo havia um grupo de quase 20 jovens. Jogaram até o meio-dia. "Tem que ser rápido." Richard sentou para amarrar a chuteira. "Minha mãe deu uma saída, mas vai chegar antes de escurecer." "Verdade isso? Um Saturno?" Júlio perguntou. "Tá duvidando? Vamos lá que eu te mostro." Chegou ontem de tarde. Quando tiramos da caixa, parecia uma nave espacial. E a imagem... Nunca vi uma coisa assim. Eles sacudiram as roupas para tirar o que podiam daquela terra vermelha e desceram a rua. Richard morava a alguns quarteirões dali, não muito longe da favela. Junto dele foram Júlio, Regis, Reinaldo e Foca. Richard abriu o portão e um Doberman preto e gordo veio saltando sobre ele e os colegas. Na sala, todos se encheram de espanto. Embaixo da TV de 29 polegadas, que já era algo fantástico demais para a época, havia um Sega Saturn, o videogame mais bonito do universo. Regis sentou no sofá enquanto os outros olhavam e tocavam o objeto com suas mãos, ainda sujas com a terra do campo. Havia apenas um jogo, Daytona USA. Nada se comparava ao que viram quando o videogame foi ligado. Carros ultra-realistas, cores que vibravam na tela e uma jogabilidade que se comparava aos fliperamas. "Chega, gente. Minha mãe já está quase chegando. Só mais uma." Os olhos de Foca brilhavam enquanto ele implorava. "Tá bom, só mais uma." Mas eles acabaram se empolgando e jogando outra e mais outra até que se esqueceram do tempo. 1 hora depois, um deles ouviu o barulho no portão. Ela entrou, colocou a bolsa sobre a mesinha no centro da sala e fingiu não ter visto as marcas de pés sujos no chão. Richard estava como um verdadeiro santo, sentado no sofá, assistindo aos programas de fim de tarde. Ela o cumprimentou e continuou passando um raio-x na sala. Não era apenas o chão. Havia marcas,
de terra vermelha na mesinha, na estante da TV, sobre o sofá e até na parte superior do videogame. Veio alguém aqui? Ela sorriu levemente. Não, eu cheguei, liguei o game, mas acabei desanimando. Sei. Ela entrou no quarto, pegou o cinto do marido e voltou. Essas marcas de terra vermelha no chão, nos móveis e até no teto, quem fez? Mãe. Ela não deixou ele terminar a frase. Enquanto isso, o grupo fugia pelos fundos. Havia um lote vago que dava na rua Corcovado. Assim que atravessaram, o ônibus surgiu no alto do morro. Vamos! Gritou Foca. O ponto é ali! O ônibus parou e cada um deles se agarrou numa parte da traseira. Na tentativa de subir para o teto, Regis quase acertou a mão no rosto de uma moça que estava na janela. Ela recuou e ele continuou subindo até que estivesse surfando. Os outros, exceto do rei, que achou mais seguro ficar embaixo, também subiram para o teto do ônibus. Quando conseguiram encontrar o equilíbrio, Foca caminhou até a parte superior e se agachou. Caralho, não é possível isso! Ele passou a mão sobre as letras. Que foi? Júlio se abaixou e também viu. O nome Geleia estava pichado com spray preto, bem ali nos seus pés. Sem surpresa alguma, Regis olhou e deu um risinho, como se já soubesse de quem se tratava. Quem é, velho? Foca estava revoltado. Quem é essa porra de Geleia? Não é da Ventosa, disse Júlio. Se fosse, alguém saberia. Uma coisa é certa, começou Regis. Esse tal Geleia é uma pessoa bem corajosa. Detonar em cima do buzu e ainda mais com spray. Quando o ônibus parou no alto da favela, eles desceram e foram embora. Vai lá, disse Delay, entregando roupas limpas e um tênis nas mãos de Regis. Não vou demorar, a dona Júlia já deve estar me esperando. Regis tomou um banho, colocou as roupas sujas numa sacola, agradeceu e subiu o beco. Guarda lá para mim, Bigger, disse ele, entregando a sacola nas mãos de Júlio. Nesse momento, Maria Júlia saiu no portão e, antes de descer, olhou para Roberto e Renata, que estavam no quintal de casa, e disse: se sair de casa, apanha. Após isso, ela, Regis e Júlio desceram. Gene, ex-cunhada de Maria Júlia, a esperava, na entrada do beco. O centro espírita ficava numa das ruas da parte inferior da favela. Algumas pessoas estavam conversando do lado de fora da casa. Geni e Maria Júlia passaram, cumprimentaram a todos e entraram, indo direto para a frente do altar, onde se ajoelharam para rezar. Os que já estavam do lado de dentro permaneciam em silêncio, ou de cabeça baixa, enquanto faziam suas preces e rezas. Júlio e Regis foram orientados a sentarem num dos bancos. A reunião teve oficialmente seu início quando um rapaz começou a tocar o atabaque. Uma voz feminina acompanhou e poucos segundos depois já estava sendo acompanhada por várias outras vozes. A música, o ritmo dos atabaques, a dança, a fumaça do incenso, tudo contribuiu para a chegada dos espíritos, que, usando seus médiuns, começaram a abençoar e falar pelas suas bocas. Sim, disse o médium no ouvido de Geni. Seu preto está andando por essa terra. Ele está bem longe, fugindo dos malfeitores. Mas não se preocupa, Deus está enviando seus anjos para abrirem caminho. Breve seu preto vai voltar. Obrigada, disse Gene, tentando enxugar o rosto molhado pelas lágrimas. Todos os que estavam presentes recolheram suas bênçãos, fizeram seus pedidos e ouviram os conselhos dados pelos guias. Regis permaneceu sentado até que uma senhora o chamou à frente, estalou os dedos diante dele e lhe revelou o oculto e o escondido. Saia já, disse ela, tomada por lágrimas que corriam como um rio e um desespero que assustou até mesmo a própria médium. Esses caminhos não são para você. Procure a luz, ela está logo aí. Regis compreendeu o que o espírito falava. Parecia que uma energia ruim, um peso sobre as costas ou alguma coisa do tipo, tinha sido retirada de seus ombros. Estava leve, tranquilo.
Quando a reunião acabou, eles pararam no início da rua São Domingos. Fiquei sabendo que Vantuir te expulsou de casa. Maria Júlia segurou as mãos de Regis. Mas está tranquilo. Você vai para onde agora? Vou passar na casa da minha namorada. Se ela deixar, eu durmo lá. Amanhã eu vou voltar e pedir desculpa para o meu pai. Vá com Deus e Nossa Senhora. Amém. Regis apertou a mão de Júlio e desceu. Atravessou a avenida e subiu, passando por um escadão que parecia não ter fim, e depois por um beco estreito, onde ele precisou andar nas pontas dos pés, saltando vez ou outra, pois um cano de esgoto um pouco acima estava estourado. Deu 3 toques no portão, como era de costume. Sua irmã tá aí? Tá lá em cima da laje, respondeu Gota. Ele entrou, passou a noite e saiu na manhã seguinte. Era domingo. A rua Cercadinho parecia um deserto. Alguns crentes passaram com suas bíblias debaixo dos braços. Estavam felizes. Um deles, que parecia ter 13 ou 14 anos, carregava uma guitarra. Por um instante, Regis se imaginou usando aquelas roupas, segurando uma Bíblia e falando as coisas bonitas que os crentes falavam nos cultos ao ar livre. Quem sabe um dia... Ele parou e olhou para aquelas pessoas, que já estavam bem distantes. Na frente da padaria, os clientes saíam com suas bisnagas ou bolos para o café da manhã. Regis entrou, encheu uma sacola com pães e subiu a Rua do Campo. Se aproximava da Rua 10 quando... "Tá acontecendo alguma coisa?" Ele perguntou para um dos colegas. "Parece que o seu..." Ele correu e parou diante do portão. A sacola com os pães tinha caído em algum lugar. 2 homens carregaram o corpo de Vantuir para dentro de uma ambulância. Dona Teresa precisou ser amparada pelos vizinhos. Regis entrou e sentou ao lado da irmã. Conheça o restante da história. Compre o livro físico em uiclap.com. E não se esqueça de clicar em joia e se inscrever no canal.